Fala aí, primos! Tudo bem com vocês? Você sabia que no Brasil existem 43 bilionários segundo a Forbes e nos Estados Unidos existem 500 bilionários? No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 investidores que são bilionários aqui na Bolsa Brasileira. Vou te falar um pouquinho da estratégia do que tem na cabeça deles e obviamente uma coincidência que eu descobri entre esses 3 grandes investidores. Vamos lá! Primo, antes de mais nada, se você não conhecia ainda o canal ou se você já me assistiu aqui algumas vezes, mas ainda não é inscrito, se inscreve aqui que isso é muito importante, vai fazer com que você receba as notificações dos novos vídeos e obviamente vai me ajudar a entender se esse conteúdo é relevante ou não para você e para sua família. Então conto com você. A gente também tem algumas redes sociais, né, principalmente o Instagram, então não deixa de me seguir também lá no Instagram porque às vezes eu posto conteúdos muito interessantes dos vídeos e às vezes faço até algumas promoções. Um dia desses eu sorteei um jogo sobre Bolsa de Valores e que inclusive tem tudo a ver com o tema do vídeo de hoje. Mas agora vamos direto para o vídeo. Você sabe que para ter sucesso na Bolsa de Valores tem uma série de fatores envolvidos. Você precisa ter disciplina, você precisa ter conhecimento, você precisa ter dedicação, você precisa ter um monte de coisa. Porque o investimento em bolsa é um investimento de alto risco, né? Se você já me segue aqui há algum tempo, você sabe que quando eu entrei no mercado financeiro, eu entrei da forma errada, né? Eu comecei na Bolsa de Valores, eu peguei ali um dinheiro que eu tinha, comecei lá e fiz tanta burrada que eu quebrei na Bolsa de Valores, né? Foi assim que eu comecei, depois disso que eu comecei a estudar, enfim. Então, quando você entra sem conhecimento, você é o que a gente chama de sardinha no mercado, né? E o que a sardinha faz? A sardinha serve de alimento para os tubarões, né? Por isso que no mercado a gente fala que tem as sardinhas e tem os tubarões. E nesse vídeo a gente vai falar de 3 investidores que são literalmente tubarões no mercado e que se aproveitam de todas as sardinhas que tem por aí, como eu quando eu comecei e talvez como algumas pessoas que você conheça que não têm um mínimo conhecimento de mercado financeiro. E vamos começar com a nossa lista agora. O primeiro investidor da lista é o Lírio Parisotto. Eu já ouvi o nome desse cara várias vezes, mas demorei para entender quem ele era realmente. Ele é dono da Videolare Nova, né, que é uma empresa do ramo petroquímico. E a sua estratégia na bolsa consiste basicamente em comprar ações que são boas pagadoras de dividendos, né? Aí ele pega essas empresas que pagam bons dividendos e além disso ele deixa as empresas dele, né, as ações dele, disponíveis para o aluguel de ações. Se você não entende exatamente o que é o aluguel de ações, eu vou deixar um link aqui embaixo, aqui em cima, enfim, para um vídeo explicando o que é exatamente isso que eu já coloquei no canal. Mas basicamente ele pega, compra essas ações com dividendos, potencial alto, deixa essas ações disponíveis para alugar, né? E nos últimos 12 meses a carteira dele teve uma valorização muito boa, porque quando eu digo boa é que essa carteira outperformou o índice Bovespa, tá? Isso que é a definição de ter uma carteira boa no mercado de ações para mim. A carteira desse cara rendeu 168% nos últimos 12 meses. E basicamente isso aconteceu porque ele apostou na retomada do país. E geralmente o que acontece quando o mercado está em crise, etc? O investidor fica com medo e tira a grana. Mas não esse cara. Esse cara é o tubarão mesmo. Ele vai lá e pega todas as sardinhas. Então é um cara mais frio, um cara que acredita, que tem mais conhecimento. Então ele foi lá, apostou corretamente e a carteira dele valorizou pra caramba. Faz parte dos valores dele, né, não fazer day trade. Ele acha que não faz sentido fazer day trade na bolsa. Além disso, ele tem uma mentalidade de que faz mais sentido você investir em ações do que você abrir um negócio próprio. Ele acha que tem menos risco em você fazer isso do que montar o seu próprio business. E se você for parar para pensar, tem até que bastante sentido no que ele está falando. Porque pensa, geralmente nós, né, quando digo nós eu estou generalizando, né, assim, a maioria das pessoas não tem experiência empreendedora para montar um negócio novo, etc. E até estatisticamente falando, acho que mais de 90% das empresas fecham no primeiro ano, né, tem esse tipo de estatística. E quem que você acha que faz a gestão melhor de um negócio? É um amigo seu que não tem o mínimo conhecimento, né, sobre empreendedorismo, mas tem um sonho? Ou, sei lá, o Abílio Diniz? Né? Ou um puta CEO, um gestor renomado que já foi gestor de várias grandes empresas. Provavelmente te dá mais confiança comprar uma ação
cujo CEO seja um Steve Jobs da vida, um Abel Diniz da vida, um cara desse porte. E quando você compra uma ação, você vira sócio dessa empresa, então logo esse CEO, essa pessoa, esse grande executivo está trabalhando para você. Então olha que louco, você pode às vezes gastar R$100 para comprar uma ação, você vira sócio e você tem esse cara trabalhando para você. Então quem que você prefere, né? Mas óbvio que não defendendo esse ponto, porque também tem o contraponto disso tudo, mas é só um ponto de vista para você refletir e que talvez faça sentido o que o Lírio está falando aqui. E segundo a Forbes, o Lírio Parisotto tem um patrimônio de 4,5 bilhões. E, olha que louco, ele passou quase que toda a infância dele e mais uma parte da adolescência como produtor rural. Cara, olha isso, é muito humildade. O cara veio de baixo e chegou num número que às vezes não dá nem para imaginar, né? Então, esse é o primeiro cara da nossa lista e que me inspira pra caramba. E aliás, antes de a gente falar do segundo da lista, eu acho que é muito difícil você buscar inspiração sozinho, né? Você precisa sempre buscar inspirações externas. Você se automotivar é um grande dom, né? Um talento, e nem todas as pessoas conseguem fazer isso com tanta facilidade. Então é legal a gente ter alguns ídolos, algumas pessoas para se espelhar, se inspirar. E quando a gente está falando de bolsa de valores, eu me inspiro nesses 3 caras que são muito bem sucedidos, né? Pelo menos no que tange ao investimento em bolsa de valores. Então sempre que eu estou pensando em investir, enfim, eu mentalizo, imagino, leio sobre esses caras, tem muita coisa, muito conteúdo sobre eles e isso me ajuda pra caramba, porque me faz levantar da cama feliz, pra frente, etc. Tá aí motivado. Vamos para o nosso segundo nome. O nosso segundo nome aqui da lista é o Luiz Barsi. Já ouviu falar desse cara? Esse cara aqui é super famoso, né? Todo mundo fala sobre ele quando falam de comprar ações, etc. E esse cara, ele trabalhou como engraxate no começo da carreira dele. Ele tinha um objetivo que era de comprar 100 mil ações da CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo. E aí ele entrou numa corretora, né? Para trabalhar em uma corretora, e aí ele começou a reinvestir tudo que ele tinha de dividendos, lucros, etc. E foi comprando cada vez mais. Até que esse cara, com o tempo, só com essas compras recorrentes, acumulou 130 milhões de reais. E quando isso aconteceu, ele tinha grande parte da carteira dele investida em ações do setor elétrico. Só que aí o governo veio, mexeu um monte de coisa e essas empresas do setor elétrico perderam 40 bilhões de reais em valor de mercado. E obviamente as ações dele, né, que tinha ali o equivalente a uns 130 milhões, perderam muito valor. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele foi comprou mais ações em um momento que o mercado estava descrente com tudo isso. E hoje o cara tem mais de 1 bilhão de reais investidos na Bolsa de Valores. Então, a grande estratégia que ele sempre utilizou e ele sempre fala nas mídias, etc., que ele faz é comprar ações boas pagadoras de dividendos. É isso que ele faz. E essa é a prova de que quando você toma um risco consciente, que foi o que ele fez, você consegue ter a chance de obter um resultado muito positivo. Agora, a gente viu que essas 2 pessoas na lista falam muito de ações boas pagadoras de dividendos. Só que, óbvio, quem sou eu para questionar esses caras, né, que chegaram nesse número? Mas eu acho que vale também uma reflexão, porque quando você compra uma ação que é boa pagadora de dividendo, geralmente, por que ela te paga bons dividendos? Porque, geralmente, se ela pegasse o lucro dela e reinvestisse nela mesma, ela não ia conseguir gerar tanto crescimento, certo? Que justificasse não distribuir o dinheiro para os acionistas. Então, geralmente são empresas, como do setor elétrico, que não tem muito mais para onde crescer, né? Então elas distribuem os lucros. Mas poxa, você quer uma empresa que fica distribuindo esse resultado e não tem um crescimento muito grande? Ou você quer uma empresa que não distribui boa parte dos dividendos porque reinveste nela para ela crescer cada vez mais de forma agressiva? Então fica aí a reflexão, tá? Porque na minha opinião eu gosto mais das ações que têm uma pegada um pouco mais agressiva de crescimento, etc. Mas é legal sempre ter uma mescla de tudo, né? Terceiro nome na lista, Eike Batista. Brincadeira, Eike Batista não, né? Terceiro nome da lista, Antônio José Carneiro. Esse cara começou como caixa no Banco Mercantil. Depois o cara chegou a gerente, né, do Banco Mercantil e aí ele decidiu largar tudo para começar a trabalhar em uma corretora de valores. O cara largou tudo e foi para lá seguir o sonho dele e o que ele acreditava.
e ele decidiu largar tudo para trabalhar como operador de pregão. E conforme foi passando o tempo, ele foi ganhando dinheiro com esse negócio, ele acumulou todo o dinheiro gerado através dessas operações de ações e ele comprou uma corretora com esse dinheiro que ele fez. Então o cara foi crescendo, empreendedor para frente no mercado financeiro. Aí depois ele pegou, simplesmente saiu de tudo isso, teve um evento de liquidez e tudo mais, o cara saiu. Aí ele pegou todo esse dinheiro que ele conseguiu e começou a comprar ações do setor elétrico de novo, onde hoje ele é acionista da Energisa. E o seu patrimônio, segundo a Forbes, é de 3 bilhões de reais. Cara, olha isso. É animal, né? Assim, como que esses caras chegaram aí? Então, assim, o que eu acho que é uma convergência esses três caras, e não só deles, né? Várias pessoas, eles vieram de baixo, né? Nada contra quem nasce com dinheiro, mas isso daqui te ensina muito, te dá muitas lições. E esses três caras vieram de baixo e conseguiram chegar no bilhão. Então eles são provas vivas de que isso é possível. Os caras chegaram no bilhão, mas tem gente que fica feliz com muito menos, cada um tem o seu número, mas dá para chegar lá. E outra coisa também é que eles não construíram fortunas da noite para o dia. Ninguém fez isso. Eles fizeram isso no mercado de ações, no mercado de bolsa de valores, e veio com o tempo, demorou algumas décadas. Tá? Então mostrou aqui que é importante disciplina, é importante você tomar um pouco de risco, é importante você ter conhecimento. Então o conjunto de todas essas coisas é muito importante. Então, primo, espero que você tenha entendido essas lições que eu passei aqui, que eu aprendi com essas pessoas, mas que se você for procurar em outros bem-sucedidos, eles também têm alguns desses valores que eu citei no vídeo. Espero que você tenha gostado, tenha te inspirado bastante. E se te inspirou, compartilhe esse vídeo com outros primos por aí, porque isso é muito legal, é muito importante para mim, para fazer esse conteúdo ser divulgado. E obviamente também vai ser importante para as pessoas que receberem esse conteúdo, porque eles vão poder se motivar, pensar às vezes de forma um pouco diferente, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo. Comenta, que eu sempre tento responder os comentários, e obviamente os primos vão participando das discussões aí, os primos que estão há mais tempo no canal. Se você precisar de alguma coisa, me dá um toque. Espero no nosso próximo vídeo, um abraço e até lá.